noite. Boa noite. Estou parecendo artista excêntrico. Olha, a água não pode ser nem muito gelada, nem muito quente. Tal. Preciso de um jarro de flores e canapés e tal. Não, é porque, quando a gente está falando, a água gelada não é bom. Né? É melhor ela natural se ela não estiver fria, porque prejudica muito a garganta. E eu já fui chamada a atenção pelos encarnados e pelos desencarnados em relação ao mau uso das minhas cordas vocais. Eu fui alertada que eu estava encurtando a minha tarefa, a minha missão, que eu ia ter problemas nas cordas vocais, porque eu falo muito, eu trabalho falando o tempo inteiro. Né? Eu sou terapeuta, então eu passo a tarde toda atendendo, depois eu venho para cá, sigo falando. Palestra. Semana passada eu fiz palestra de segunda a sábado, todos os dias. Né? Então, hoje, tenho amanhã, tenho quarta e tenho quinta. E sexta. E sábado, de novo. Meu marido vai me matar quando ele souber disso. Eu disse a ele que essa semana ia ser mais tranquila. Só que eu acho que eu menti, mas foi sem querer, porque realmente achei que ia ser. Mas eu acabei de me dar conta aqui agora com vocês que não vai ser. Vai ser a mesma coisa da que passou. Mas depois vem o recesso do São João, que eu não peguei nada, para ficar frio, né, e poder ir para Margosa com ele. Então, vamos lá, gente. Muito boa noite. Estou fazendo aqui um enroleixozinho para o pessoal ir chegando, para eles não perderem. Nós temos muita coisa para conversar hoje. A aula está pesada, né, em termos de conteúdo, porque são dois temas, liberdade e igualdade, são dois temas muito amplos e difíceis de se falar e muito atuais para a gente falar. Porque qual é a proposta? A proposta é a gente trazer aquilo que está posto no Livro dos Espíritos, contextualizar e compreender o que está posto e traduzir para o século XXI. Então, como nós podemos, à luz daquilo que os espíritos trouxeram há mais de 160 anos atrás, como era aquele contexto, e como é que a gente pode traduzir essas respostas que foram dadas há tantos anos atrás, há mais de um século, quase, daqui a pouco faz 2 séculos, né? 164 anos, se eu não me engano. Como é que a gente traduz isso? Porque se a gente também não atualiza as coisas, não contextualiza primeiro para compreender. É sempre importante, quando a gente lê alguma coisa que foi escrita no passado, a gente compreender qual é o contexto, a gente situar num contexto, num tempo histórico, a gente fazer esse recorte, porque o tempo histórico no qual as coisas são produzidas dão um significado para aquilo que está sendo dito, que não é igual, e a gente não pode trazer para a atualidade, sem primeiro fazer essa contextualização. Depois a gente diz assim, qual é o contexto atual? Como é que isso se encaixa no contexto atual? Porque não fazer isso é de encontro à própria proposta dos espíritos, a evolução. Se os espíritos estão evoluindo, se as relações mudaram, se nós mudamos a forma de nos relacionarmos, de construirmos a sociedade, de termos uma dinâmica na sociedade no século XXI, nós precisamos, então, trazer esses conhecimentos para cá, para que eles tenham utilidade, senão nós vamos ficar repetindo as coisas, como determinadas religiões, que tudo que as pessoas vão conversar, não, porque no versículo tal, no capítulo tal, no versículo não sei o quê, sim, e tá, né? Versículo tal, assim, isso é o quê? Às vezes a pessoa fica repetindo, mas nem para uma reflexão em torno daquilo que está sendo lido. E no Espiritismo não é diferente. Ficar repetindo aquilo que foi trazido sem, digamos assim, dissecar o que está sendo dito, sem compreender, tanto no contexto do passado quanto no contexto do presente, é ficar repetindo. Eu repito, isso significa o quê? Por exemplo, nós podemos repetir, eu sou um espírito imortal. Todo mundo fala, você é um espírito imortal, blá, 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 você vai reencarnar,
piriri pororó, como dizem as pessoas. E daí? Sim. O que significado isso tem na sua vida? Como é que você vive a partir da luz desse entendimento, desse conhecimento? Se você não traduz isso no sentido de um significado para o que você está vivendo, ou como você está vivendo, você vai ficar repetindo isso. E sim, e não vai acontecer nada. Vai repetir e pronto. Por isso que é importante essa contextualização no tempo histórico das coisas, para, posteriormente, né, a gente poder, só a partir da compreensão daquilo que foi trazido na sua origem, é que você pode fazer essa travessia de tempo, abrir esse portal de tempo para trazer para o presente. Sem compreender, fica complicado, porque você pode incorrer em inferências que fogem do propósito e da essência daquilo que foi dito. Isso também pode acontecer. Aí as pessoas acabam criando sua própria religião, traduzindo lá do jeito que bem entende, de acordo com os seus interesses. Não é assim que surgiram tantas e tantas igrejas e ramificações religiosas. Igreja de não sei o que, igreja de não sei o que, é tanto. A gente vai passando aí nas cidades do interior. Eu passei outro dia em uma cidade, tinham 7 numa rua só. Cada uma com um nome diferente, cada uma com sua tradução, sua interpretação, né, sua dinâmica lá interna. E aí cada um pode dar a sua interpretação. Então, fazer esse processo é um processo delicado. Eu falava na turma de sábado que fazer isso que eu faço, contextualizando para a atualidade aquilo que está no Livro dos Espíritos, é andar entre Síbila e Calipso. Está no mito grego, né? De Odisseia, na Odisseia, de Homero, em que você tem que atravessar no navio, num determinado local no mar, em que de um lado tem um monstro que pode lhe devorar e do outro lado tem um abismo. Síbila e Calipso. Aí, se você cair para um lado, cai no abismo. Se cair do outro, é devorada. Então, você tem que andar com muito cuidado para não ser devorado ou cair no abismo. Então, vamos lá. O convite, então, para vocês hoje é que possamos juntos fazermos essas reflexões, essas inferências a partir daquilo que está no Livro dos Espíritos. Então, a construção teórica dessa aula está no Livro dos Espíritos e no livro Conhecendo o Espiritismo. São as duas fontes primárias. Vocês podem consultar outras coisas e devem, assim como ouvir outras pessoas falando desse tema, porque eu não tenho nenhum compromisso com verdades absolutas. Não coloquem esse peso em mim, que eu não quero, eu rejeito, né? Eu quero andar leve. Para andar leve, eu não quero ser dona da verdade. Eu quero trazer reflexões, a minha interpretação, a minha forma de ver, mas não quer dizer que eu estou dizendo verdades absolutas. Eu fico muito mais interessada em provocar vocês, no sentido de reflexões para que vocês possam interpretar e traduzir a partir de vocês e do conhecimento que vocês têm, do que em dar respostas, porque essa é uma armadilha que os facilitadores e palestrantes espíritas por esse meu Brasil afora caem, que é esse lugar de quem tem que dar as respostas certas. Pessoas perguntam, isso, olha, é assim, assim. Eu não digo que nada é assim, assim. Está assim escrito, e é assim que eu vejo. Outras pessoas podem perceber de outras formas, e aí cada um de vocês é capaz de fazer, então, a sua própria tradução e interpretação, mas busquem conhecer, ler, estudar, ouvir muitas pessoas, para que vocês possam construir um conhecimento a partir, de fato, de uma construção de um saber, e não apenas a opinião. Porque esse meu Brasil também, as pessoas estão assim, cheias de opinião, daquilo que nunca leram, que não sabe para que lado vai, e aferradas às suas opiniões, como se a sua opinião fosse a verdade. Existe diferença entre opinião e conhecimento.
Opinião todo mundo pode ter, é livre. Agora, conhecimento você precisa construir. Você precisa ler, estudar, ver o que é que já foi dito, ouvir pessoas, ouvir o que diz que é de um jeito, o que diz que é do outro, e a partir de todo essa matéria-prima, aí você vai colocar a sua marca, que é a forma como você, a partir desse conhecimento, está entendendo aquilo. Se não existir isso, é só sua opinião. Então, sua opinião é sua opinião, e pronto, ponto. Não tem mais nem ir, é sua opinião. Tá bom? Para a gente poder ir desconstruindo as animosidades, porque o que gera animosidade entre as pessoas é que a opinião, né, as pessoas ficam aferradas às suas opiniões. Na introdução do Livro dos Espíritos tem uma frase, eu sou uma colecionadora de frases e de biografias, eu acho que eu já disse isso em algumas turmas. Se quiser me dar presente, me dê biografia, eu gosto muito de ler a biografia das pessoas, deve ser porque eu sou terapeuta, eu gosto de futucar a vida alheia. E também frases. Quando eu ouço uma frase que eu acho impactante, eu imediatamente registro ela, né? Então, no Livro dos Espíritos, tem uma frase que Kardec escreve, não é dos Espíritos, é de Kardec, na introdução do Livro dos Espíritos. Aliás, aprendam a ler introdução de livro, tá? Prefácio, introdução, porque diz muito para você, dá muitas chaves para você entender a obra. Inclusive do Evangelho segundo o Espiritismo, que pouca gente lê a introdução, e tem coisas muito interessantes lá. E aí ele diz assim, na ausência de fatos, a dúvida é a opinião do sábio. Na ausência de fatos, a dúvida é a opinião do sábio. Ou seja, se eu não tenho os fatos, eu fico na dúvida. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu vou procurar saber. E eu acho que isso é a parte mais importante, é o procurar saber. Porque se eu não sei se sim ou que não e eu estou na dúvida, eu vou buscar respostas. Se isso me interessar, eu vou buscar respostas, né? Nas fontes fidedignas. E nas fontes contraditórias também. Eu gosto muito de ler o contraditório, o que pensa diferente de mim completamente, porque me esclarece, né? Porque permite que a minha consciência se amplie, que a minha percepção, inclusive, sobre a minha forma de ver e de interpretar se amplie. A perspectiva é, vamos dialogar sem a pretensão de convencimento, mas de mudança de opinião, mas na perspectiva de ampliar conhecimento, melhor dizendo. Eu não quero convencer você de nada. Eu estou dizendo que eu vejo assim, penso assim, e que bom se a minha forma de ver e pensar possa lhe auxiliar na sua forma de ver e pensar. Acho que esse o papel do facilitador, o papel de quem assume um microfone e quem vai falar. Não aquele papel que eu considero, de certa forma, arrogante, de estar aqui dando respostas. Respostas convictas. É assim, é assado. Olha, é assim. Tem gente que já começa a responder dessa forma. É assim. Eu prefiro responder, eu penso dessa forma, eu li em tal lugar, assim, e a partir dessa minha leitura eu penso dessa forma, a partir da minha própria vivência, da minha própria experiência. Por quê? Porque cada um de nós interpreta o mundo a partir do seu axiograma. Conhece essa palavra? Axiograma. Axiograma é o conjunto de verdades e valores de uma pessoa. É uma palavra grega, axiograma. A partir da minha experiência pessoal, a partir da família onde eu nasci, da minha cultura, do meu nível de escolaridade e do meu nível evolutivo, aí pega no espiritual. Claro que a ética fala em axiograma, mas não entra no espiritual, eu estou entrando aqui. Eu crio um conjunto de verdades e valores que fazem com que eu leia o mundo a partir disso. Então, eu vou dizer que uma coisa é certa ou errada, é boa ou ruim, a partir do meu axiograma. Eu vou dizer, isso é bom, isso não é bom, isso é certo, isso é errado, isso é ético, isso não é. Porque é a partir da minha experiência
que eu vou criando, da minha vivência que eu vou criando isso. E cada um tem o seu axiograma, de acordo com as experiências de cada um. Então, nós precisamos aprender a respeitar o axiograma um do outro e também questionar o nosso axiograma. Porque o que é que acontece? Nós não construímos um conjunto de verdades e valores que são rígidos e que servem para a vida inteira. A partir das nossas experiências, das nossas vivências e da construção do nosso conhecimento, a gente vai aprendendo e a gente vai modificando. Será que a sua leitura de mundo permanece igual desde que, quando você era adolescente, como você lia o mundo? Quando você se tornou um adulto, como você passou a ler o mundo? Como você lê o mundo hoje, depois desses... aqueles que já passaram e já dobraram o cabo da Boa Esperança, né? Já estão de meio-dia para tarde, como diz um tio meu, está de meio-dia para tarde. A gente já faz uma outra leitura de mundo, porque as experiências modificaram o nosso axiograma, modificaram a nossa forma de ver. Então, hoje nós vamos falar sobre liberdade e igualdade. E eu queria começar perguntando para vocês, quem está com o microfone aí na mão, eu quero perguntar para vocês o que é liberdade. O que é liberdade? Quero ouvir. Deixa eu botar uma aguinha aqui. Vocês estão falando muito, nem consigo entender como estão falando. Eu não estou pedindo que vocês façam uma conceituação filosófica, antropológica, sociológica, biológica de liberdade. Eu estou perguntando o que é liberdade para você. Eu tenho certeza que cada um aqui tem uma opinião. Sem compromisso com dizer o certo ou o errado. A gente não está aqui fazendo prova de certo e de errado. Eu quero saber, para você, o que é liberdade? Eu acho que é poder fazer o que a gente pensa que é certo, poder se expressar sem repreensões, né? Sem julgamentos, sem... É poder agir de acordo com a nossa consciência, sem ter uma consequência externa ou nossa mesmo, assim, um julgamento. Ela trouxe algumas palavras. Agir, pensar, consciência, falta de repressão. Vão anotando aí para quando a gente começar ali ver o que é que os espíritos responderam sobre isso. Quem mais? O que é a liberdade para você? Boa noite. Boa noite. Para mim, liberdade tem a ver com a possibilidade da gente ter o nosso livre-arbítrio, né? Livre-arbítrio, já entrou mais uma coisa, vamos lá. A gente tem o nosso livre-arbítrio para agir da forma que a gente quiser, né? A liberdade também, mas eu acho que a liberdade ela não é absoluta, ela acaba sendo cerceada por conta da sociedade que a gente vive, né? Então, ela acaba sendo limitada. Mas, na verdade, eu acho que a gente tem direito de fazer tudo. A gente tem livre-arbítrio e liberdade para fazer tudo, só que a gente responde pelas consequências do que a gente faz. Ok. Então, já falamos em livre-arbítrio, falamos em consequências daquilo que a gente faz. Quem mais quer dizer o que é liberdade para você? Você. Não é liberdade para o mundo nem para o outro. Para você, o que é liberdade? Cadê sua opinião? Todo mundo tem opinião, porque todo mundo tem massa cinzenta aqui, com certeza, e inteligência que Deus concedeu. Quem mais quer dizer? Pelo menos mais uma pessoa, 3 pessoas, não só 2 até agora. Cadê os meninos? Eu não vi nenhum homem falando ainda. Direito de ir e vir. Ok. Né? Olha como é difícil, não é? Olha quantas coisas complexas foram ditas aqui. Liberdade de pensar, consciência, livre-arbítrio, repressão, limite. Quando a gente diz assim, eu quero ser livre e posso fazer tudo o que eu quiser, será? É possível? Não é possível? Paulo de Tarso tem uma frase, lá vou eu e as frases, viu?
sempre que eu estou falando, de vez em quando vão vir frases aí. Ele diz assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, vamos ver o que os espíritos têm a dizer sobre lei de liberdade. Eu não trouxe todas as perguntas, claro, nem traria as perguntas com as respostas, porque não seria possível esgotar essas duas leis, todas as perguntas e respostas, e ainda comentários de Kardec que tem no Livro dos Espíritos, mas sugiro a vocês que, após essa aula, leiam o capítulo Lei de Liberdade, da Lei de Liberdade e Igualdade, porque eu tenho certeza que vai ser muito mais interessante vocês lerem, depois da gente refletir um pouco aqui sobre essas duas leis, do que antes. E também leiam o capítulo do livro de Adenauer, que ele faz um resumão também, que é bastante interessante. Tá? Conhecendo o Espiritismo, o livro base de vocês, texto, não é isso? Não é esse? Tá. Vamos lá, então. Eu queria antes falar sobre a evolução. Vocês já tiveram essa aula, se eu não me engano, é a aula 4, lei de evolução. Porque para a gente falar sobre liberdade e igualdade, a gente tem que pensar na sociedade, na estrutura, e em como os seres humanos evoluíram e como nós nos organizamos nas nossas relações. Então, o objetivo da evolução é um encontro consigo mesmo e com Deus, e a gente fez vários estágios, né? Vocês aprenderam isso, até constituirmos essa estrutura de sociedade que nós temos hoje, nesse nível de complexidade. Então, nós partimos das relações mais simples para as relações mais complexas, de sociedades simples, pequenas, para sociedades de alta complexidade, como é hoje a sociedade humana, que é uma sociedade completamente globalizada. Completamente. A separação, inclusive, cultural, a separação geográfica, essas barreiras elas foram derrubadas com o advento... Opa, que forró bom danado! Com o advento... Eu pensei que tivesse sido ontem, não Eu sei, estou brincando, eu imaginei. Mas está ótimo, está linda, viu? Tudo isso, então, foi derrubado com as redes sociais, a internet, né, a tecnologia, derrubou todas as barreiras. Então, nós somos uma sociedade completamente globalizada e isso gera uma complexidade nas relações gigantesca, gigantesca, a complexidade das relações. Então, nós não podemos perder de vista que estamos em um processo de evolução e que o que a gente está vivendo hoje tem raízes no que a gente já viveu. E o que a gente está fazendo hoje vão ter desdobramentos do que a gente vai viver. Uma coisa importante é a gente também pensar que essa evolução, ela não se deu só no nível orgânico, porque a evolução ela se deu no nível biológico. Nós sabemos que diversos protótipos humanos foram testados antes do Homo sapiens. Nós tivemos elos perdidos aí, né, desde os primeiros hominídeos, Homo erectus, Homo de neandertal, né, Homo africanos. Então, foram vários tipos, várias espécies, até o Homo sapiens. Mas essa evolução orgânica, estrutural em termos de dinâmica social, essa evolução também se deu na nossa estrutura psíquica. Então, houve uma evolução para fora, mas também para dentro. Os primeiros hominídeos e o ser humano primitivo não tinha essa estrutura psíquica que nós temos hoje. Não tinha, inclusive, um ego estruturado, uma senciência no sentido de uma existência individual, mas ele e a natureza eram uma coisa só, e eles viviam uma realidade de bando, de conjunto, e não a individualidade. Então, não existia esse sentido de eu, e nem existia um fora e um dentro. O mundo externo e o mundo interno se misturavam.
E o ser humano, então, ele foi evoluindo para uma estrutura psíquica, que eu fiz esse desenho esquemático aí, sem nenhuma pretensão de falar de estrutura psíquica. Essa estrutura é a partir de um ramo da psicologia, que é a psicologia analítica, de Carl Gustav Jung, porque existem outras ramificações que podem ter outras estruturas, outros nomes, só para vocês saberem de onde eu tirei isso. Então, essa é a estrutura. E o esquema eu fiz, mas os nomes das estruturas, a base teórica é a psicologia de Carl Gustav Jung, psicologia analítica ou psicologia junguiana, como os muitos chamam. Então, nós temos, então, uma consciência e um inconsciente. O centro da consciência é o ego. O assoalho do inconsciente são os arquétipos. Nós temos inconsciente pessoal e inconsciente coletivo. O inconsciente pessoal... Bom, vou explicar de um jeito melhor. Vou explicar a partir do iceberg, que fica melhor. Então, um iceberg. A parte visível, fora da linha da água, é a consciência. A parte submersa, que é bem maior do que a que a gente vê, é o inconsciente pessoal. E o mar é o inconsciente coletivo, na qual todos nós estamos mergulhados, temos raízes. Então, existe uma base comum, transversal ao psiquismo de todos os seres humanos do planeta. Não importa onde você nasceu, que cultura, nada, não importa. Os arquétipos são esse assoalho, o inconsciente que povoa o inconsciente coletivo, que é o substrato comum de toda a raça humana. Importante a gente entender isso, porque na pergunta 621 do Livro dos Espíritos, a pergunta é: onde estão escritas as leis de Deus? Os espíritos são curtos e grossos. Na consciência, só isso eles respondem. Na consciência. E aí a gente precisa parar para refletir de que consciência é que os espíritos estão falando. Porque o conceito de consciência é vasto. Você pode ter consciência do ponto de vista moral, bote a mão na consciência. Você pode ter consciência do ponto de vista biológico, fulano perdeu a consciência. E você pode ter consciência na perspectiva psicológica, na perspectiva filosófica. E aí, de que consciência os espíritos estão falando? Que consciência é essa? E eu gosto desse desenho esquemático, eu não sei se vocês conseguem ver ali uma linha pontilhada dividindo o consciente do inconsciente. Ela é pontilhada porque eu estou querendo dizer que consciência e inconsciente se comunicam, e o ego expressa essa comunicação melhor, de uma forma melhor, mais eficiente, ou não, depende do nível evolutivo e da maturidade psicológica de cada um, mas nós estamos constantemente em contato com o material do nosso inconsciente. No nosso inconsciente está toda a nossa história, desde o reino mineral, vegetal, animal, hominal, de todas as encarnações. Nós temos a memória perispiritual, que não é a memória dos fatos, mas a resultante das experiências vividas. Estão todas lá nesse espaço. Então, para mim, de que consciência os espíritos estão falando? Eu penso que, à medida em que nós vamos vivendo experiências, essa linha pontilhada, ela vai baixando. Ela vai baixando e vai ocorrendo uma ampliação de consciência até que essa linha não exista mais e nós seremos consciência plena. Quando formos consciência plena, estaremos, então, totalmente apropriados das leis de Deus. Tá? Ficou claro, gente? Quando você for espírito puro, você vai chegar à consciência plena. O espírito puro que você é, já está em você. Portanto, já está na sua estrutura psíquica. Psiquismo fica no perispírito, você vai carregar ele para onde, mesmo quando você perder esse corpo físico. Então, quando é que a gente adquire consciência plena? Quando a gente é espírito puro. Quando isso vai acontecer? I don't know, só Deus. Só Deus é que sabe.
O importante é que a cada encarnação a gente trabalhe na ampliação da consciência. Quanto mais eu me aproprio dos conteúdos que estão submersos nesse extrato, né, nesse substrato que permeia todos nós, mais eu me aproprio das leis de Deus. Mais eu vivo condizente com as leis de Deus. Ficou claro? Então, vamos lá. Então, nós viemos de uma subconsciência, quando éramos primitivos, hominídeos, sem nenhuma estrutura psíquica complexa como a que temos hoje. Passamos para uma autoconsciência, estamos nessa autoconsciência, vivemos o império do ego, a alta identificação com o eu, com o corpo físico, inclusive, com todo um sentido de individualidade que nós estamos vivendo ainda, mas estamos indo para a superconsciência. Alguns seres humanos descobriram esse caminho. Então, ao longo da história humana, nós vamos encontrar alguns que foram ponta de lança de sua geração, de sua época, e conseguiram avançar, né, para essa superconsciência. Jesus é um espírito que alcançou essa superconsciência, consciência plena. Então, vamos lá. Então, o ser humano precisou alinhar e envolver todos os estágios evolutivos pré-humanos, né? E, há 6 milhões de anos atrás, os primeiros hominídeos surgiram na face da Terra, em sua forma proto-humana. Isso aí é só um resumo do que eu falei, nesse processo todo. Então, veja, nós armazenamos hoje na nossa estrutura psíquica, na nossa memória perispiritual, todas essas experiências. Imagina a criatura complexa que você é e que todos nós somos. Por isso que eu sempre digo, não quero explicar questões humanas a partir de uma perspectiva simplista e reducionista. Não dá para responder com simplismos e reducionismo as nossas complicações, as nossas mazelas, as nossas atitudes, tanto individuais quanto coletivas. Qualquer explicação simplista, você acha que vai explicar toda essa complexidade aí? De experiências que você viveu, que estão aí gravadas. Imagina, cada criatura é um universo. Vamos lá. Vamos chegar finalmente na lei de liberdade, após esse preâmbulo. Vamos nessa. Liberdade natural. Primeira pergunta. Não vale pescar, embora a resposta esteja lá. Eu sou besta, né, professor? Já botou a resposta. Haverá no mundo posições em que o homem possa jactar-se de gozar de absoluta liberdade? Questão 825 do capítulo Lei de Liberdade. Os espíritos respondem, não, porque todos precisais uns dos outros, assim os pequenos como os grandes. Então, liberdade absoluta existe. Nesse sentido aí que está sendo colocado, por isso que eu disse que a gente tem que contextualizar, ele está falando de liberdade num sentido muito mais relacional. Porque depois ele vai falar de liberdade de pensamento, de consciência, e ele vai ter outra, parece que vai contradizer isso aí. Por isso, eu entendo que aí ele está falando de liberdade relacional. Então, quando a gente pensa em liberdade, a gente tem que pensar de que liberdade é que eu estou falando. É liberdade das relações entre os seres humanos. Essa liberdade não é absoluta. Por quê? Porque você convive com os outros e existe um limite, então, para essa liberdade, do ponto de vista da relação com os outros. Vamos à outra pergunta, 827. A obrigação de respeitar os direitos alheios tira ao homem o de pertencer-se a si mesmo? E aí vem a outra resposta. De modo algum, porquanto este é um direito que ele vem da natureza. E aí a gente para refletir quando ele está dizendo que o fato de você ter essa liberdade relativa na sua relação com o outro não tira você da liberdade absoluta para com você mesmo. Olha que coisa maravilhosa. E de que liberdade, então, ele está falando? Da liberdade interna. Por isso que Paulo de Tarso diz,
tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. A partir do momento em que eu escolho, mas para dentro eu me sinto livre para escolher, eu gosto de uma liberdade absoluta. Essa liberdade absoluta é a liberdade de eu posso fazer o que eu quiser. Eu não vou deixar de fazer porque eu vou para o inferno, eu não vou deixar de fazer porque eu vou para o umbral, eu não vou deixar de fazer por isso, por aquilo, por A, por causa de meu pai, minha mãe, minha família ou minhas crenças. Eu posso fazer qualquer coisa, boa ou ruim, boa ou má. Posso fazer qualquer coisa, eu sou livre. Tem gente que tem medo dessa liberdade. E aí quer amarras, quer dogmas, quer alguém que diga assim, se você fizer, você vai para o inferno. Não quer assumir, dizer assim, eu posso fazer, eu não faço porque eu escolho não fazer. Isso é muito mais difícil, porque isso exige uma força moral enorme. De você saber que pode fazer e você escolher não fazer. De você se auto-frustrar em um desejo. Isso exige uma força moral muito grande. Então, aqueles que não têm essa força moral preferem, certamente, dogmas. Prefere ter um chefe, um líder, alguém. E não pense que eu estou falando das religiões pentecostais, não, eu estou falando dos espíritas também. Porque os espíritas transformam os palestrantes, os médiuns, em santos. E a lei de causa e efeito no inferno. Então, e os espíritos que se comunicam em deuses. Mas o espírito falou assim, e daí? Nunca vou esquecer de uma pessoa que não queria fazer um trabalho em uma determinada instituição, não sei se era uma creche, um abrigo, não me lembro direito, tem muitos anos isso, e ela estava muito em crise, a minha paciente, ela estava em crise porque o pessoal do centro disse que os espíritos falaram que tinha que trabalhar naquele lugar. E ela achava que não estava dando resultado, que aquilo não era bom. Mas os espíritos falaram, eu pergunto, sim, e daí? Os espíritos, nós também somos espíritos. Use o seu livre-arbítrio para questionar aquilo que os espíritos mandam você fazer. Mesmo porque, se assim não for, você se torna um alvo muito fácil de manipulações. Tanto de encarnados quanto desencarnados. Não é porque um espírito falou, não importa quem seja, se foi Joana de Anjos, se foi Bezerra de Menezes, se foi quem quiser, se eu não estiver de acordo, eu vou dizer não para ele. Isso é ser livre. Eu vou dizer não concordo e vou dizer por que eu não concordo. Se ele for um espírito evoluído mesmo, ele vai sentar e dizer, Isabel, minha filha, senta aqui que eu vou conversar com você para lhe explicar, para você entender. E eu vou ouvir. Se ele quiser me impor, ele é mais atrasado do que eu. Então, aí é que eu não vou fazer mesmo. Porque eu estou atrasada e não quero impor a minha verdade a ninguém. Como é que um espírito elevado quer impor uma verdade se eu não estou entendendo? Me esclareça, me ensine, me oriente. É isso que quem está no nível hierárquico, em termos evolutivos maior, deve fazer com quem está no menor. E não imposições que eu tenho que fazer. Então, não fiquem escutando porque alguém disse que o espírito falou e você tem que concordar e fazer aquilo que foi dito. Escute, processe e siga ou não a orientação. É preciso se sentir livre para isso. Liberdade interna. Internamente eu posso fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Agora, nem todo mundo quer essa responsabilidade. Por quê? Porque você pode fazer, mas alguém aqui colocou. Liberdade é assumir as consequências das escolhas, das atitudes. Você é livre. Você sabe que vai colher. Então, eu prefiro ter um pai, uma mãe espiritual, um guia, que fique me dizendo o que é que eu tenho que fazer. Porque aí, se der certo, massa, se der errado, a culpa não é minha. A culpa é do outro que me orientou assim, assado. É igual os pacientes com terapeuta. Quer colocar o terapeuta no lugar que vai resolver seus problemas. Eu digo, ó, se você veio aqui para isso, nós vamos conversar juntos e achar caminho juntos, mas toda a responsabilidade das escolhas é sua.
não é minha. Porque quem vai arcar com as consequências das escolhas é você, não bote para mim. Portanto, faça o que você sentir que pode, que tem condições de responder, de arcar, porque você não pode fazer o que eu estou dizendo. Aliás, eu nem digo o que a pessoa tem que fazer, nem tenho esse hábito. Eu abro leques de possibilidades. Olha, tem possibilidade disso, 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 disso. E aí? Né? Você vai fazer o quê? O que você quer fazer? Eu faço o quê? Aí eu pergunto, você quer fazer o quê? Deve ficar com raiva a pessoa, né? Porque não tem condição de você ficar dizendo. Né? Então, é isso aí. Vamos ter liberdade interna. Você é um espírito, você sopra onde quer. Vamos para frente. Pergunta 828. Como se podem conciliar as opiniões liberais de certos homens com o despotismo que costumam exercer no seu lar e sobre os seus subordinados? Olha que pergunta capiciosa. Ele está falando da hipocrisia daqueles que se declaram cidadãs de bem, cidadãs de bem para a sociedade, mas que na atitude do seu dia a dia, na rotina e na sua vida de relação com os outros, não se comportam dessa forma. São completamente contraditórios. Então, reconheça, como está no Evangelho, a árvore pelos frutos, não pelo discurso. Reconheça pelos frutos, não pelo discurso. Então, eles têm a compreensão da lei natural, mas contrabalançada pelo orgulho e pelo egoísmo. Quando não representam calculadamente uma comédia, sustentando princípios liberais, compreendem como as coisas devem ser, mas não as fazem. Então, os espíritos estão convidando a uma reflexão. Aliás, Jesus bateu muito nessa tecla. Em todas as passagens do Evangelho, ele batia muito na hipocrisia dos fariseus, né, e das pessoas que pregavam e falavam e na hora da atitude eram completamente contraditórios com aquilo que diziam. Então, nós precisamos buscar um caminho de coerência entre discurso e prática, porque é muito... No Evangelho também está escrito, toda cidade, todo reino, dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. E você discursar uma coisa e praticar outra é um reino dividido, cindido. Você não vai subsistir. Não vai subsistir, vai se traduzir como? Se traduzir em doenças psíquicas, em agressividade, né? Vai se traduzir em várias neuroses, vai se traduzir em síndromes de pânico, muitas vezes. Não estou dizendo que toda pessoa que tem síndrome de pânico é essa a origem, tá? Estou dizendo nas possibilidades. Às vezes vai afundar no álcool, vai afundar nos medicamentos, vai afundar numa necessidade de poder muito grande, então, da ganância de querer ter mais para compensar um vazio interior. Então, a contradição é adoecedora. Nós precisamos reconhecer as nossas contradições, ou melhor, não a contradição, eu vou mudar o discurso. A hipocrisia é adoecedora. Se contradizer não tem nada de mais, desde que você esteja sendo coerente. Então, eu posso pensar de uma forma hoje e pensar de outra forma amanhã, mas eu preciso reconhecer isso. Olha, eu pensava assim, por isso, isso, isso. Agora, como eu vivi tais experiências ou aprendi tais coisas, eu penso agora diferente sobre isso. Isso é uma coisa. A outra coisa é, porque deixa eu ver uma coisa aqui, um exemplo bem... É Síbila e Calipso. Eu tenho que ter muito cuidado com os meus exemplos, né? Para nego não me cortar o pescoço. Exemplo. Eu sou a favor da vida. Por isso eu sou contra o aborto. Mas, quando a amante ou a esposa ficam grávidas, vá ali na clínica privada, com todo o conforto, e tome-lhe o aborto. Isso é hipocrisia. Isso é hipocrisia. Uma coisa é, eu pratico, aí depois eu aprendo, e agora eu não faço mais. Então, eu tinha uma opinião, agora eu não tenho mais, porque eu aprendi algo. É totalmente diferente. Então, nós precisamos
assumir com tranquilidade as mudanças, as transformações. Mas a hipocrisia, por favor, a hipocrisia é adoecedora, e Jesus batia pesado na hipocrisia. Aliás, quem ele mais irritou foram os doutores da lei, porque foram os doutores da lei que insistiram na condenação e na morte de Jesus. Porque Pilatos lavou as mãos. Mas eles insistiram, porque queriam se livrar, porque Jesus era um incômodo apontando as suas contradições. A sua hipocrisia. Vamos lá, seguindo em frente. Aí tem um desdobramento, né? Essa pergunta 828, tem a 828, tem a 828A. Ser-lhes-ão, na outra vida, levados em conta os princípios que professaram neste mundo? Aí os Espíritos respondem: quanto mais inteligência tem o homem para compreender um princípio, tanto menos excusável é de o não aplicar a si mesmo. Em verdade vos digo que o homem simples, porém sincero, está mais adiantado no caminho de Deus do que um que pretenda parecer o que não é. Tome-lhe. Porque, às vezes, né, você vê uma pessoa simples, cuidando da portaria do seu prédio, varrendo a rua, e, às vezes, aquele ser ali está muito mais verdadeiro nos seus propósitos do que aquele que está com o microfone na mão, fazendo uma linda palestra, como a gente recentemente teve casos, né? E é muito perigoso isso, a gente colocar e ficar endeusando pessoas. Porque os abusos que ocorrem, como o clássico exemplo de João de Deus, mas isso foi uma ponta de iceberg. Eu tenho certeza que devem ter casos por aí que a gente não sabe, que as pessoas não denunciam, que as pessoas não falam, porque o machismo estrutural e o abuso em relação às mulheres existe em todas as instituições, em todos os lugares, em todas as religiões. Por quê? Porque se empodera uma pessoa, e quando essa pessoa faz coisas que depois que você acorda e vê que aquilo ali foi um abuso, você fica até com vergonha, mas porque se deu tanto empoderamento àquela pessoa, se colocou num lugar especial, que se acha natural determinadas atitudes, porque empoderaram a pessoa. E aí você fica dominado por aquela mente. E aí faz que aí as pessoas perguntam, às vezes, às vítimas, mas como é que você não percebeu? Não percebe porque estava manietado, estava dominado. Só depois que alguém tira a venda dos olhos, é que a pessoa diz: "Epa, peraí, isso foi um abuso." Né? Eu me lembro que uma vez eu fui a um dentista, um exemplo bem simples de como essas coisas acontecem. Né? É uma coisa bem simples. E aí o dentista estava fazendo orçamento, não sei o que. Eu disse: "Não, tudo bem, então eu vou fazer." Aí ele disse: "Você precisa..." Olha o que ele me disse. E, na época, eu jovem, besta eu continuo até hoje, mas estou um pouquinho mais sabida. Eu fico sem resposta. As pessoas me dizem as coisas, eu demoro para entender que aquilo ali... Sou meio lesada com essas coisas. E aí ele disse assim: "Você tem que cuidar, porque você tem a boca muito bonita." Isso é um abuso. Ele era um profissional, ele não tinha que me dizer isso. Isso é uma cantada. Mas eu, obrigada, com minha cara de lerda. 300 anos depois, foi que eu fui entender que eu deveria ter tido outra reação àquilo ali. Por quê? Porque quando você está diante de um profissional, ou diante de um médium, ou diante do presidente da Casa Espírita, do coordenador, você cria uma hierarquia. Você bota a pessoa numa hierarquia. E aí, às vezes, você não se dá conta. Você, depois, anos depois, quando eu comecei a militar no meio do feminista de combate ao machismo estrutural, foi que eu acordei. Quantas ocasiões, não foi só essa, não, diversas ocasiões, não só da questão do abuso sexual, não, do abuso de poder mesmo, né? No sentido de engrossar a voz, de tentar roubar as ideias, de ridicularizar para você se sentir constrangida. Né? Quando o homem bate a mão na mesa, fala grosso, é uma intimidação. Porque existe uma fragilidade física que a mulher tem medo, porque a gente não vai conseguir enfrentar fisicamente. Né? Então, eu devia ter entrado para o taekwondo, uma coisa assim. Eu me arrependo até hoje.
Mas agora já foi, não tenho mais condição, não tenho mais idade para isso, não. Defesa pessoal. E a gente vai falar daqui a pouco disso. Bom, e por que a gente precisa, e por que a gente cai nessas contradições? Aí eu trouxe alguns conceitos para vocês que eu acho que são... eu tenho quanto tempo? Até 9, né? Não, 9h20. Ah, beleza. Eu já estava achando que não ia dar tempo de falar tudo. Então, eu trouxe esses conceitos. Esses conceitos eu retirei de uma obra que eu já dei várias vezes, eu sugiro, pode ser até que eu já tenha sugerido. Essa é a primeira aula que eu estou dando aqui? Não, né? Eu já dei aula aqui. Já dei aula. Nesse semestre é a primeira? Então, o livro se chama Éden, Queda ou Ascensão. Uma visão transpessoal da evolução humana de um filósofo chamado Ken Wilber. É um filósofo vivo, tá? Está vivo, ele é norte-americano. É considerado o Einstein da consciência. Ele tem vários livros publicados falando de níveis de consciência, de conceito de consciência, e a maioria dos livros dele tem tradução, né? Para quem não lê inglês, esse é um deles, que tem tradução para o português. Então, Éden, Queda ou Ascensão. Uma visão transpessoal da evolução humana de quem marido da Barbie, quem escreve exatamente igual, Wilber, W-I-L-B-E-R, Wilber. Esses conceitos eu tirei desse livro, que é um livro maravilhoso, é um livro de cabeceira, é um livro que eu já li e reli, e tiro várias coisas, é maravilhoso esse livro. E ele vai trazer algumas coisas que eu acho importantes quando a gente está aqui refletindo sobre liberdade e sobre igualdade. E por que a gente cai nessas contradições, cai na hipocrisia, cai nessa dificuldade toda. Que são conceitos de distinção entre diferenciação e dissociação. Então, alguém que está no discurso falando uma coisa e agindo de outra forma, está dissociado. É o que bem a gente está vendo hoje em dia. A pessoa discursa uma coisa e faz outra. É totalmente louco isso. Então, a diferenciação é o prelúdio da integração, ou seja, você se diferenciar significa integrar aspectos. Você dissociar é prelúdio de desastre, prelúdio de loucura. Então, não confunda diferenciação com dissociação. A outra coisa é a questão da dialética do progresso. O que é isso? O que pode dar errado dentro do nosso processo evolutivo? Porque nossa história é uma história de avanços e recuos. Mas a gente nunca recua para o mesmo lugar de onde estávamos. A gente sempre avança, mas recua. Anda 3 passos, volta 2, mas andou 1. Anda 4, volta 2, mas andou 2. Então, nós estamos sempre avançando, mas quando nós avançamos, nós levamos para o nível seguinte as nossas dificuldades, as nossas mazelas. Então, existem coisas que dão errado, existem descobertas que nós fazemos e nós mesmos é que estragamos. Exemplo que eu gosto mais de dar, energia nuclear. Descoberta maravilhosa. Leva calor, aquecimento para milhões de pessoas. A China tem várias usinas nucleares. Eu estive lá em 2014 e tem várias usinas nucleares, porque é um país gigantesco, super populoso, é o 3º maior país do planeta e, em população, é o maior. Acho que a Índia também é muito populosa. Então, eles precisam, a Rússia também precisa de energia nuclear, porque tem vastas extensões de terra, geladas, inclusive. Então, precisa de energia nuclear, porque não tem como gerar. É uma coisa maravilhosa gerar energia para levar conforto, calor para as pessoas. Mas aí, o que é que deu errado? A gente inventou a bomba atômica. A gente inventou um instrumento de destruição de uma coisa que era boa. É isso que dá errado no processo. Por quê? Por causa do nosso nível evolutivo. Então, a gente avança, mas a gente leva as mazelas. E aí tem coisas que dão errado. Então, a gente não pode condenar a coisa em si, mas a gente precisa reconhecer o que dá errado. Então, a gente vai... Rede social, maravilhoso. Ai de nós, nessa pandemia, se não existissem as redes sociais. Mas tem um monte de mazela. Tem fake news, tem pedofilia, tem a separação das pessoas que não se falam, não se vê, fica todo mundo sentado, cada um
né, na mesa, chega na mesa, em vez das pessoas estarem conversando, está todo mundo no seu celular. Né? Eu, às vezes, converso com meu filho dentro de casa de celular. Estou no meu quarto, ele está no dele, eu mando mensagem. Só para não ter que levantar e ir lá no quarto dele. Essa separação entre as pessoas, né, e várias outras mazelas. Mas a descoberta em si, o avanço em si é maravilhoso. Então, é isso aí. Transcendência e repressão. Transcender é incluir, ajudar, integrar, honrar. E reprimir é negar, alienar e oprimir. Então, às vezes, nós confundimos repressão com transcendência. Hierarquia natural e hierarquia patológica. Durante o processo evolucionário, aquilo que é totalidade em um estágio torna-se uma parte da totalidade do próximo. O que é isso? Existe uma hierarquia natural que é do nível evolutivo de cada espírito. E existe uma hierarquia patológica que é a imposição de você se sentir superior ao outro, o que não é. A lei natural vai dizer que todos somos iguais diante de Deus, criados e temos o mesmo destino, não a mesma trajetória, cada um descreve sua trajetória, mas o mesmo destino. E isso deve nos unir no sentido de não criar uma hierarquia em que um é superior e o outro é inferior. Mas existe uma hierarquia natural, como eu gosto de dar o exemplo do corpo. Uma célula, um órgão, um sistema e um corpo. Existe uma hierarquia natural, que é a célula é hierarquicamente inferior ao órgão, que é hierarquicamente inferior ao sistema, que é hierarquicamente inferior ao corpo. Mas o corpo pode se sustentar sem a célula? Então, é esse raciocínio que a gente precisa ter. Ou seja, a evolução ela se dá numa grande cadeia. Então, ela se dá por abraços, não por exclusão. Então, eu não posso subir e chutar a mão de quem está vindo atrás de mim, porque eu derrubo a cadeia inteira. E isso também vai me prejudicar. Sobre a hierarquia do corpo, do sistema, né? Uma célula é tão pequena, mas uma célula que se diferencia causa um estrago enorme e derruba todo o sistema. Exatamente. Leva ao câncer. Sobre a hierarquia patológica, eu estava pensando, eu tenho uma impressão, que ela muitas vezes não é só sobre uma pessoa que tem mais dinheiro ou mais poder. Às vezes ela está relacionada a alguém que se julga moralmente superior e, de repente, autoriza-se, a pessoa se autoriza a praticar abusos de diversas formas. Mas você estava falando, e eu estava pensando, né? Tem o exemplo de João de Deus, tem o exemplo do que se fez, por exemplo, na Irlanda, que a igreja fez com milhares de mulheres na Irlanda, com seus conventos, prisões, e histórias assim não faltam. Né? Sim, e com as mulheres que foram queimadas como bruxas, e do genocídio aquele que tinha até na novela que a mulher falava, como era, meu Deus, foi um genocídio que pouco se fala. Os armênios. Os armênios, aquilo ali foi um horror. Inclusive, Hitler disse, ninguém lembra dos armênios. Ninguém lembra dos armênios. Foi os um armênios horror, foram milhões de pessoas assassinadas a sangue frio. Brutalmente. Porque queriam exterminar um povo inteiro. E outro dia se matou em Ruanda, outro dia se matou... E o genocídio dos índios, principalmente na América do Norte. Porque aqui se matou mais por doença do que por guerra. E na América do Norte foi guerra mesmo. Né? Foi guerra mesmo. Então, assassinato de mulheres, crianças, queimas de coisas. Então, por quê? Porque as pessoas, então... O que leva a isso? A hierarquia patológica. Uma hierarquia patológica é assim, nós somos superiores. O continente europeu se acha. Os norte-americanos também se acham, porque é a mesma, são descendentes, se acham. Né? A última bolachinha do pacote. Eles acham que são superiores. Eles têm essa crença. Então, por exemplo, será que nós que nos julgamos civilizados nos sentimos superiores aos índios e à forma como eles vivem? Será que somos? Se dirigir a povos africanos que vivem, que têm sua própria cultura, como se eles fossem primitivos, só porque têm uma cultura diferente da nossa?
tem um jeito de viver e de se relacionar com o mundo e de ler o mundo de uma maneira diferente. A Europa foi um continente que enriqueceu às custas de guerra. Até hoje, eles vêm fazendo guerra. Os Estados Unidos é o país que mais faz guerra nos últimos séculos. Foi o único país que lançou bomba atômica na cabeça de pessoas de outros países, o único. Nenhum outro país. E ele vive dizendo que é para desarmar. Entretanto, ele foi o único. Por quê? Porque hierarquia patológica se acha superior. E aí se autoriza a fazer o que acha que tem que fazer porque está fazendo benefício ao outro. E os outros também os autorizam. A gente precisa também fazer esse reconhecimento. Que existe uma autorização de quem é dominado também. De se colocar no lugar de inferioridade. E a gente precisa estar atentos para isso. Tá? E a translação é transformação. Então, transladar é uma mudança em estruturas superficiais e transformar é uma mudança em estruturas profundas. Vou dar o exemplo para ficar bem claro, como que o Hilbert traz. Um edifício, o processo de evolução é um edifício, onde cada andar significa um nível de consciência. Quando você translada, é porque você está vivendo e fazendo as descobertas do seu andar. Então, você está decorando o seu andar, você está conhecendo todas as unidades do andar em que você está. Quando você conhece tudo e você se apropria de tudo, você transforma. Ou seja, você muda de andar. Você vai para o andar de cima. Quando você chega no andar de cima, você vai enfrentar vários desafios, porque você está começando de novo. E assim a gente vai, de andar em andar. Então, a gente translada e transforma, translada e transforma. Então, para ocorrer um processo de transformação, muitas coisas precisam acontecer. E quando eu falo isso, eu estou falando tanto numa perspectiva individual, quanto coletiva, quanto mudança de um povo. Quanto a gente vai ter que transladar aqui no Brasil até transformar a nossa sociedade, uma sociedade um pouco mais próxima da lei de justiça, caridade e amor. Com tantas mazelas. Né? Uma sociedade totalmente com a cultura escravocrata. Muito escravocrata. Por isso que é alimentado a iniquidade e a miséria, porque as pessoas, a mentalidade, o olhar da sociedade brasileira é um olhar escravocrata. Então, quem está na base da pirâmide pode viver de qualquer jeito, como os escravos poderiam viver na senzala de qualquer jeito. Então, pode viver de qualquer jeito. Pode ter esgoto na porta de casa, pode passar fome, pode morar na rua, está tudo certo. E pode morrer, pode tudo, porque desumaniza o outro. Só que ocorre um fenômeno que é, quando você desumaniza o outro, você perde a sua própria humanidade. Quando você acha que uma pessoa que cometeu um crime deve morrer apanhando até desencarnar, você perdeu sua humanidade. Não foi o outro que está apanhando. Foi você que perdeu. Então, cuidado para você não se transformar naquilo que você combate, naquilo que você é contrário. Vamos nessa. Livre de verdade ainda. Escravidão, olha que legal. Sabe por que eu trouxe escravidão? Porque uma vez eu ouvi aqui numa aula do curso básico alguém justificando a escravidão pela lei de causa e efeito. Então, eu sempre trago que é para derrubar e desconstruir isso aí. Olha o que é que os espíritos dizem. Haverá homens que estejam, por natureza, destinados a ser propriedades de outros homens? Ó, resposta, é contrária à lei de Deus. Toda sujeição absoluta de um homem ao outro homem. A escravidão é um abuso da força. Desaparece com o progresso, como gradativamente desaparecerão todos os abusos. Então, não, por favor, não justifique escravidão pela lei de causa e efeito. A escravidão, tanto a do passado oficial e institucional como a de hoje, porque ainda existe trabalho análogo à escravidão, e não é só trabalho análogo à escravidão que as pessoas ficam presas, não. Porque, para mim, quem ganha salário mínimo hoje no Brasil é trabalho análogo à escravidão. Me desculpem quem discorda, mas porque a pessoa só vive para comer e ir voltar, comer mal, porque, não é? A gente compra qualquer coisa hoje no supermercado, vai 200, vai 300, qualquer besteira. Não é o mercado da semana, do mês, não. É
Qualquer vez que você entrou, eu fico até com medo. Não sei vocês, eu agora estou com medo de entrar no mercado. Eu fico imaginando, entro, não entro. Aí eu saio com a sacolinha assim, triste. Mas é isso. Quando a escravidão faz parte dos costumes de um povo, são censuráveis os que dela aproveitam, embora só o façam conformando-se com o uso que lhes parece natural. Olha a resposta dos Espíritos para aqueles que querem justificar. O mal é sempre o mal, e não há sofisma que faça se torne boa uma ação má. A responsabilidade, porém, do mal é relativa aos meios que o homem disponha para compreendê-lo. Aquele que tira proveito da lei da escravidão é sempre culpado da violação da lei da natureza. Mas aí, como em tudo, a culpabilidade é relativa. Então, existem aqueles que... Mas quem explora o outro é culpado. Não existe sofisma nem justificativa que vá lhe liberar da sua responsabilidade ao você ferir a lei de Deus. Agora vem a liberdade de pensar. Olha como tudo que vocês falaram aqui está aparecendo, né? Liberdade de pensar. Haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento e pelo qual goze ele de absoluta liberdade? No pensamento, goza o homem de ilimitada liberdade, pois que não há como pôr-lhe peias, pudesse-lhes deter o voo, porém pode-lhe deter o voo, porém não aniquilá-lo. Então, é aquilo que eu falei no início, que eu me adiantei, lá na frente. Para dentro, eu sou 100% livre. Se eu quiser fazer o mal, eu sou livre. Se eu quiser fazer o bem, eu sou livre. Agora, quais as minhas escolhas? Qual escolha que eu faço? Porque, para mim, o verdadeiro espírito do bem, tem muita gente, eu não gosto nem de falar essa palavra, mas hoje em dia, o verdadeiro espírito do bem é aquele que, podendo fazer o mal, escolhe fazer o bem. Tendo vontade de fazer o mal, escolhe fazer o bem. Porque vontade a gente tem. Eu não sei vocês que já evoluíram, mas de vez em quando eu tenho vontade de torcer o pescoço de um até a língua ficar azul. De vez em quando eu tramo cada vingança do arco da velha, quando eu estou muito chateada com alguém. Aí eu tramo, aí depois eu digo, não é nisso que eu acredito, eu não quero fazer isso. Você precisa ter uma força interna, uma escolha consciente, porque onde estão escritas as leis de Deus? Na consciência. Então, é uma escolha consciente na qual você se autodomina, você domina as suas tendências, você domina seu instinto, e você refina a sua forma de lidar com o outro e de lidar com as questões. Ao invés de simplesmente se entregar ao instinto e sair bagunçando tudo, fazendo confusão, né? Arrumando treta. Então, eu posso fazer o mal, eu tenho competência, eu tenho os meios, mas eu vou escolher não fazer. Essa é a pessoa de bem. Não é aquela que não pensa, não. Aquela que diz, ai, meu Deus, não sei porquê. Faço mal a ninguém, só anda... Eu tenho medo. Aquele que fala baixinho, que fala mansinho, que só vive chamando o outro de irmão. Aquela pessoa que parece que é perfeita. Tenho medo. Para mim, me cheira a psicopata. Porque nós... Aliás, essa é a graça de ser humano. A gente se organiza, se desorganiza, a gente bate, a gente apanha, a gente chora, a gente ri, a gente erra, a gente cai, a gente levanta, né? A gente comemora, depois chora e se entristece. A gente faz uma confusão, mas Deus nos criou assim. Então, vamos ver a beleza de todo esse processo, né? De toda essa forma que a gente tem de evoluir, porque isso é evolução. Todas essas experiências que você vive, as boas e as ruins, os erros e os acertos, é fisiologia da evolução. É assim. É assim que nós evoluímos. Nós não evoluímos teoricamente, nós evoluímos na prática, vivendo as coisas. Porque teoricamente é fácil. Teoricamente é muito fácil você chegar para uma pessoa e dizer assim, se fosse eu, fazia, acontecia. Ô, cara pálida, não é você. E será que é assim mesmo que você agiria se fosse você? Não dá para saber.
A gente tem em tese. Né? Eu gosto de brincar com as mulheres que dizem assim, quando eu tiver filho, não vai assistir televisão, não vai comer miojo, vai não sei o que, não sei o que. Quando o menino começa a apertar a sua mente, a primeira coisa que você faz é meter o menino na frente da televisão e dar um prato de miojo para ele comer, para poder você ter 1 minuto de paz na sua vida. Não é isso? Porque realmente é um aperto de mente criança pequena, né? É um aperto de mente. Você fica pedindo a Jesus que apareça um filho de Deus que fica um pouquinho para você ter algum tempo de paz. Né? Então, é isso. É responsável o homem pelo seu pensamento perante Deus? É. Somente a Deus, sendo possível conhecê-lo, ele o condena ou absolve segundo a sua justiça. Então, não vamos julgar as pessoas, né? Não vamos ter medo dos nossos pensamentos. Vamos nos entender com Deus. Liberdade de consciência. Será a liberdade de consciência uma consequência da de pensar? A consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos. Eu gostaria que o Livro dos Espíritos fosse reescrito, com a linguagem menos... Porque aí tem muitas coisas, inclusive tem umas traduções, eu tenho uma tradução mesmo, que está no computador. A que eu tenho em mãos é a daqui, da Fundação La Harmonia, que foi Djalma que fez. Mas eu tenho uma tradução que eu gosto no computador, porque eu vou copiando e colando, é mais fácil, que consequência ainda está com trema, entendeu? Tem uma linguagem assim, fazer lecião, me lembra aquele ex-presidente que gostava de usar próclise, ênclise, mesóclise e tal. Me lembra isso, não é? Sermião. Eu criei uma linguagem mais coloquial e também eu mudaria, todo onde tem o homem, eu mudaria para o ser humano. O ser humano. Eu boto ipsilitrim, porque não é meu direito mudar o texto que está lá escrito, de onde eu tirei. Mas quando eu escrevo alguma coisa, nunca eu falo o homem, nunca eu coloco nos meus slides o homem. Eu coloco o ser humano, porque isso já deveria ter caído, de chamar a humanidade o homem. Isso foi lá no passado, quando se discutia se mulher tinha alma ou não. Que isso foi motivo de uma tese, teve uma votação em um concílio, que passou muito pouco, venceu que a mulher tinha alma, porque quase vence que não tinha. Então, mulher e bicho ia ser tudo a mesma coisa. Foi tese, entendeu? Não foi brincadeirinha, foi tese. Então, isso aí, de chamar a humanidade, o homem, se fossem as mulheres, a humanidade ia chamar a mulher, né? Se fossem as mulheres que escrevessem a Bíblia, Deus ia ser mulher, não ia ser homem, né? Talvez. Por que Deus é homem? Quem disse? Quem disse que Deus é homem? Mas ele é retratado no masculino, né? Eu prefiro Pepeu Gomes, que Deus é menino e menina. Né? Eu não tenho dúvida. Se fosse para ser uma pessoa, seria uma mulher. Por quê? Por causa da capacidade de fertilidade, de beleza. Olha o planeta Terra, como é lindo. Veja as coisas administradas pelas mulheres. Eu fui em uma cidade do interior, acho que foi de Alagoas, não sei. Uma cidade linda, em cada poste tinha uma coisa de planta com flores. Nos postes da cidade. Eu disse, poxa, que coisa linda. Aí a prefeita enfeitou a cidade toda. Só podia vir de uma mulher, que coisa mais linda, né? As mulheres são criaturas mais evoluídas, eu tenho certeza. Quando o espírito evolui mais um pouquinho, ele reencarna como mulher. Quando é mais atrasado, é como homem. Vocês não acham, não? As meninas adoram quando eu digo isso. Olha como nós somos muito mais bonitas. Nós não somos, nós somos mais assim, ó. Homem é um bicho todo, homem é um bicho todo cabeludo. Nós somos todas mais bonitinhas, não é não? E quando tem cabelo, a gente arranca da cera. Mas, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, meninos. Eu adoro os homens. São criaturas tão prestativas, são maravilhosos. Eu gosto muito. Essa é. Mas não existe nada que vocês façam que nós não possamos fazer. Mas aqui estamos para a complementariedade, né? Seria muito bom se a gente pudesse viver. É que nós já vivemos séculos de opressão, então as mulheres elas realmente precisam se posicionar. Se lhe der palco e microfone, não negue, põe o palco, põe o microfone. Se não der, tome na raça. Mas a gente precisa se posicionar junto com os homens
que compreendem essa necessidade, porque nós temos vários homens aliados nesse processo de luta. Então, não é uma guerra de homens contra mulheres, é guerra contra um machismo estrutural tóxico, que é ruim para os homens também, que gera uma masculinidade tóxica. É muito ruim também para os homens isso. Então, para vocês não acharem, eu só estou brincando, fazendo pilhéria, viu, gente? Porque eu gosto de brincar, porque sempre tem mais mulher nas casas espíritas, e aí eu gosto de ficar fazendo essa brincadeirinha, que espírito mais evoluído encarna como mulher. Vou levantar essa tese, viu, Lula? Vou levantar essa tese aí, vou escrever aí no jornal Harmonia. Mas não vai ser censurado. Não vou nem perder meu tempo. Escrever eu vou, mas vou publicar na minha rede social. Porque eu não sou mulher de me censurar e eu ficar quieta. Se não posso aqui, eu posso acolá e vou. Entendeu? Que resulta dos embaraços que se oponham à liberdade de consciência. Constranger os homens a procederem em desacordo com o seu modo de pensar, fazê-los hipócritas. A liberdade de consciência é um dos caracteres da verdadeira civilização e do progresso. Lembrando sempre, onde estão escritas as leis de Deus? Não esqueçam mais. Consciência. Consciência. Então, quanto mais a gente amplia a nossa consciência, e como é que a gente amplia a consciência, Abel? A gente amplia a consciência aprendendo, vivendo as coisas, se abrindo para o novo, para novas culturas, e vivendo as experiências também, né? Vivendo as experiências. A gente viajou para Porto Seguro, bem antes da pandemia, e aí eu fui para a Coroa Vermelha, e eu queria ir passar o dia com os índios, e eu comprei um bocado de colar para usar, e meu marido virou para minhas filhas, e ela usa isso, e as meninas, ela usa, porque eu gosto de experiências do novo, eu gosto. Quando eu viajo, eu gosto muito de viajar, estou doida para viajar, eu gosto muito de viajar, e quando eu viajei, eu gosto de perguntar as coisas para as pessoas. Então, eu fui para a China, eu ficava conversando com o guia, assim, mas como é aqui? O salário mínimo aqui é quantos dólares? Porque eu traduzo para dólares, né, porque fica mais fácil fazer a conta. E as crianças vão com que idade para a escola? E não sei o quê, como é isso, como é aquilo? Como é o sistema previdenciário daqui? Como é que as pessoas vivem? E a religião e a morte? Num lugar em que a maioria absoluta das pessoas são budistas. O cristianismo lá é desse tamanho aqui. Né? 5% da população, se eu não me engano, que ele me disse. O resto tudo budista, o budismo tibetano. Aí fui para a Grécia, a mesma coisa. Como é aqui? Não sei o quê. E esses refugiados aí tudo chegando, é o quê? E como é? Porque quanto mais você aprende, quanto mais você entende uma cultura, um povo, quanto mais experiências você vive no seu dia a dia com as pessoas, sabe? Se abram para viver as experiências intensamente, porque é assim que a gente vai evoluindo e ampliando a nossa consciência. Diga. Não está zangado comigo, não, né? Quando eu disse que adoro os homens, é verdade. Eu sou uma mulher Atena, mulheres Atena gostam dos homens. Não, se eu fosse Ártemis, não. Ártemis odeia os homens, mas eu não sou Ártemis. Chateado não, apesar de eu ter descoberto que eu sou um escravocrata hoje, com 200 escravos abaixo de mim, eu estou meio pensativo. Mas sobre hipocrisia que está ali. Sim. Uma das coisas que mais me incomodam como pessoa é a hipocrisia. E aí a gente tem dois formatos de hipocrisia, né? Sim. É esse quando você força a pessoa a ser, né? Por determinada situação, ela é forçada a agir em desacordo com o que pensa, e aquelas pessoas que são hipócritas sem necessidade de ser, digamos assim, sem uma imposição, né? A hipocrisia primeira vez que eu vejo falar na palavra hipocrisia, por isso que eu fiquei muito curioso, por ela mexer muito comigo. A hipocrisia é vista como um sinal de fraqueza do espírito, da evolução? É isso que quer dizer ali mais ou menos também? De atraso moral. De atraso moral e consequente de uma não evolução ainda, né, não sei. É de atraso, demonstra o nível evolutivo do espírito, porque o equilíbrio, a capacidade de ser coerente, de pensar, sentir e agir coerentemente, é uma prova de evolução espiritual. Tá? E essa evolução ela pode ser, no conjunto, uma evolução intelectual, e eu não gosto de usar a palavra moral,
porque esse negócio de moral me cheira a naftalina, sabe? É um negocinho, quando fala, porque a moral da família, não sei o quê, eu fico meio agoniada com essa palavra, mesmo porque moral também é de cada tempo, de cada época. Eu gosto mais de me referir à ética. E, em geral, quando Kardec fala em moral, se você for prestar atenção e contextualizar, ele está falando de ética. Porque moral é algo que, para mim, para a minha leitura, é algo que modifica, né? E que também as pessoas podem cair na hipocrisia, exatamente porque os valores morais, uma vez me deram uma palestra assim, os valores morais da família, eu, misericórdia, falei nesse centro, comecei a desconstruir o conceito de família e falar que nem sempre a família é essa coisa bonitinha que passa na propaganda da margarina, e aí nunca mais me chamaram para falar lá, mas tudo bem. Não, perfeito, até porque tanto a moral quanto a ética, elas são subjetivas, né? E cada um tem a sua, né? Até a ética, às vezes, o que é ético para um não é ético para o outro e você tem que seguir a sua Mas é isso, ética, a né? grande diferença entre moral e ética é que a ética é a ética, ela não é uma para cada pessoa. A moral, sim. Cada um pode entender diferente, né? Ah, Por exemplo, sim, determinadas sim. atitudes, para mim, elas são éticas, mas para outra pessoa ela Sim, pode sim, não sim, ser, e vice-versa, né? Tem determinada atitude, uma pessoa considera ética e outra pessoa, aquela mesma atitude, pode não considerar ética. E existe uma margem de subjetividade grande. A hipocrisia não, a hipocrisia é eu defendo, eu falo isso aqui, falo uma coisa completamente diferente. E ajo completamente E diferente. ajo completamente diferente. Isso É irritante, né? é irritante e é objetivo, né? Porque você vê uma defesa e vê um comportamento inverso ao que existe de defesa. Isso. E por isso que me irrita profundamente, porque é quase objetivo. E a ética e a moral, ela tem um grauzinho ali de subjetividade. Concordo com você, a moral muito mais, a ética muito menos, mas ainda tem uma margem. Mas a hipocrisia é Sim. duro. É duro de Jesus ver. deu uma grande lição de ética na parábola do bom samaritano, né? Na qual o religioso passa a ver o outro caído e vai embora, e o samaritano, que era considerado... É bom ler a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, porque vocês vão ver lá cada povo o que era, para dar mais sentido à parábola. Então, os samaritanos eram considerados pessoas de segunda classe, não eram, né, considerados naquela sociedade, e ele passa, mas ele pega a pessoa, leva para uma estalagem, pede para tratar dos ferimentos, cuida. Ele está mostrando a hipocrisia daqueles que viram e ficam orando em voz alta pelo muro, gritando, e aquele que tem uma atitude. E isso cabe em qualquer lugar. A ética, ela é transversal. O fazer ao próximo aquilo que você gostaria que fizesse a você é transversal. A ética do Cristo é a ética da justiça, da fraternidade, da solidariedade, do amor. Isso cabe em qualquer tempo, em qualquer povo, em qualquer lugar. Diferente de certos valores morais que caem muito mais na hipocrisia, e você tem razão, muito mais na hipocrisia do que... Né? Eu me lembro da novela Gabriela. Vocês se lembram de Dodô? Né? Dodô Tanajura, que era aquela... Como é o nome dela? Aquela atriz maravilhosa, que ela falava assim, Jesus, Maria, José. Ela falava isso. Ela era a guardiã da moral e bons costumes da sociedade ilhéense. E, no final das contas, se descobriu que ela tinha sido prostituta no passado, né? E o filho era homossexual, o coronel lá, que quis ficar com um rapaz que cuidava do Bataclan, que cuidava das moças do Bataclan. Né? Então, assim, quando fala moral, eu me lembro muito dessas histórias, sabe? Daquele coronel que defendia a moral e os bons costumes, mas que tinha amantes, né? Ou das pessoas que têm família, mas são homossexuais e não assumem. Enfim, eu fico sempre cabreira com essa coisa, assim, cheirando a naftalina. Eu gosto... Eu aprecio muito a diversidade, porque eu acho que isso traduz a complexidade do espírito. Essas diversas formas das pessoas se relacionarem, de pessoas viverem. Eu vejo tudo isso como beleza, sabe? Beleza dentro desse processo de evolução, que se expressa de diversas formas, cada um na sua trajetória.
Existe uma frase de um outro autor que é maravilhoso, vocês podem ler. Essa frase, acho que está no livro O Espírito na Saúde, Jean-Yves Leloup. O Jean-Yves, ele tem livros maravilhosos, e eu sou muito grata, porque eu tive a oportunidade de estar com ele 3 vezes lá no Rio. Ele conduziu vivências aqui no Brasil, ele é francês, e a esposa dele é brasileira, e ela fazia a tradução, porque ele não fala português, só francês e inglês, e ele falou em francês, e ela traduzia. Lá no Rio de Janeiro, num lugar lindo, em Mendes, na cidade da região serrana do Rio, no Centro Maristas. Foram 3 vivências que eu tive a oportunidade de participar com ele. E ele disse uma frase assim: a beleza do campo está na diversidade das flores. Vamos oferecer ao Criador um buquê das nossas diferenças. É lindo demais, é poético. Vê que eu não esqueci, né? Eu colecionando frases, eu não esqueci. Então, eu percebo essa diversidade como esse campo do Senhor, como esse campo sagrado, na qual todos nós estamos nas nossas trajetórias, vivendo as nossas experiências como espíritos que somos, rumo a uma evolução. É assim que eu vejo. E eu vejo beleza, mesmo nas coisas mais estranhas, mesmo quando eu não concordo, porque você compreender não significa concordar. Às vezes eu não concordo, mas eu compreendo completamente qualquer coisa, qualquer pessoa. Vamos lá, vamos para frente. Será repreensível aquele que escandalize com a sua crença um outro que não pensa como ele? Eu trouxe isso aí porque eu achei muito importante para a gente falar de intolerância religiosa, né? Isso é faltar com a caridade e atentar contra a liberdade de pensamento. Sem mais delongas. Por que indício se poderá reconhecer entre todas as doutrinas que alimentam a pretensão de ser a expressão única da verdade, a que tem direito de se apresentar como tal? Será aquela que mais homens de bem e menos hipócritas, olha a hipocrisia de novo aí, amigo, menos hipócritas fizer, isto é, pela prática da lei de amor na sua maior pureza e na sua mais ampla aplicação. Esse o sinal por que reconhecereis que uma doutrina é boa, visto que toda doutrina que tiver por efeito semear a desunião e estabelecer uma linha de separação entre os filhos de Deus, não pode deixar de ser falsa e perniciosa. Para a gente não ficar... Porque as pessoas que abraçam a religião, muitas vezes, e eu estou incluindo, toda vez que eu falo de religião, estou incluindo os espíritas, tá? A gente quer achar que a nossa que é a maravilhosa, a boa, a que tem a panaceia que vai responder a tudo. É só um caminho. É um caminho. Cada espírito escolhe o seu caminho. Agora, a gente vai diferenciar se um lugar é bom ou não, de acordo, não é, com as suas propostas. Porque um lugar que quer separar as pessoas, que quer dizer que só quem está ali vai para o céu, e quem... Isso pagar o dízimo também, claro. Né? Só quem está ali vai para o céu, e o resto todo mundo vai para o inferno. Né? Ou o espírita achar que o espiritismo é que é o baluarte que responde a tudo, e que todo mundo devia vir para cá. Não. Não. Uma das coisas que mais me cativa no espiritismo é que o espírita não é aquele que fica tentando convencer o outro a ser espírita. Ninguém precisa ser espírita para frequentar o centro espírita. Pode vir, assistir a palestra, tomar o passe, se beneficiar dos trabalhos voluntários, né, dos trabalhos sociais, e continue professando sua fé. As portas estão abertas, sem critério. Se você vier para cá, você tem que crer, ser batizado, ser crismado, ser não sei o que, tem que fazer isso, não tem que nada. Você vem e está aqui, vai também na hora que quiser ir. Ninguém vai lhe criticar. Quem faz isso não está entendendo o espiritismo. Se alguém faz no meio espírita, não está entendendo. Então, o espiritismo é esse lugar de acolhimento para as pessoas, para os espíritos. Ninguém fica ali perguntando se você é espírita ou não, para que você tome o passe, para que você receba qualquer tipo de benefício. E muita gente que não é espírita vem. Porque o Brasil é esse lugar maravilhoso, em que a pessoa vai para a igreja, mas vai para o terreiro de candomblé, vai para vem para o centro espírita, vai para a Umbanda, e essa misturança que eu acho maravilhoso, eu não acho ruim, não. Nós temos que buscar nossas respostas.
Quando a gente está sofrendo, quando a gente está passando problema, a gente tem mais é que se virar de todo jeito, né? Da água benta ao psicólogo, do banho de folha ao passe, a gente quer resolver nosso problema. Se resolver, tá bom. O importante, se o espírito sopra onde quer, se eu tiver de coração e energeticamente aberto para receber os benefícios de um lugar sério, que pode ser qualquer religião, mas de um lugar sério, eu vou receber o benefício. Eu vou receber o benefício. A questão é como é que eu estou em relação àquele, e aquele lugar, como é que é aquele lugar em relação ao acolhimento. Né? Agora, ir para um lugar onde as pessoas são sectárias, onde as pessoas ficam discriminando a outra, que não pensa igual, aí realmente você só vai lá arranjar problema e obsessor. Sai de lá correndo. Livre-arbítrio. Tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? Pois quem tem a liberdade de pensar tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. A posição social não constitui, às vezes, para o homem, obstáculo à inteira liberdade de seus atos. É fora de dúvida que o mundo tem suas exigências. Deus é justo e tudo leva em conta. Deixai-vos, entretanto, a responsabilidade de nenhum esforço empregardes para vencer os obstáculos. Obstáculos tem, mas nós precisamos estar fazendo o esforço para vencer esses obstáculos. Fatalidade. Haverá fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme ao sentido que se dá a este vocábulo, quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados, e neste caso, que vem a ser o livre-arbítrio? Isso é muito importante. Por que eu trago essa pergunta? Por quê? Por causa dessa questão de karma. Isso aí está a questão do karma. Tudo é karma. Não existe determinismo nos acontecimentos da vida, porque se assim fosse, não haveria nada que você pudesse fazer. Você sentava nessa cadeira aí e ficava, que tudo já ia acontecer. Você não precisava se mexer. Então, não existe essa história de que as coisas estão previamente definidas. O seu futuro é uma tela que está sendo pintada de acordo com as suas atitudes do presente. Então, não existe determinismo. O espírito, ele vai vivendo as experiências, fazendo suas escolhas, e os caminhos vão se fazendo a partir dessas escolhas. Então, não pensem que a coisa é assim, porque ficar pensando em karma dessa forma dogmática, estreita, é pensar assim: eu, na encarnação passada, matei... Como é seu nome? Matei Patrícia. Aí chega nessa encarnação, Patrícia me mata. Essa é a forma linear de pensar o karma, não é assim? Não, tudo que está acontecendo comigo é porque eu fiz o outro está fazendo. Sim. Aí na próxima eu mato você. Aí você me mata de novo. Sim. E a gente vai parar com isso quando? Então, a misericórdia divina atua. De que forma a misericórdia divina atuaria para que eu pudesse me entender com ela? Eu tirei a vida dela na encarnação passada. Eu a receberia como filha nessa encarnação. E ela seria uma filha bastante difícil para mim. É assim que a misericórdia divina atua. E não... Deus não é justiceiro. A justiça divina é a justiça da misericórdia. Jesus disse: eu prefiro a misericórdia ao sacrifício. Então, a justiça divina funciona pelo caminho da misericórdia, da redenção, da oportunidade de redenção. Não da vingança. Não do olho por olho, dente por dente. Isso é lei de Italião, está lá atrás. Então, é dessa forma que funciona. Não é porque eu fiz algo nessa encarnação que eu vou receber a rebordosa da mesma maneira, na mesma medida, na encarnação que vem. Isso é uma forma linear, simplista de ver esse processo. Eu vou precisar lidar com isso, porque eu desorganizei e fui de encontro à lei de Deus. Mas os instrumentos e as ferramentas serão colocadas da melhor forma possível para que eu possa corrigir o meu erro. E não a banda do céu caindo na minha cabeça e tome-lhe chicote. Isso é misericórdia divina, isso não é educação. Nem nós queremos mais educar os nossos filhos pela via do castigo. Como é que Deus ia ficar de açoite nas costas da gente, colocando? Nós é que não conseguimos, muitas vezes, interpretar os obstáculos, as dificuldades e os desafios. E aí caímos na infância e ficamos aí gritando: meu Deus, por que eu? E não
temos a altivez da maturidade de dizer, ok, como Paulo de Tarso disse, Senhor, o que queres que eu faça? É assim que a gente tem que perguntar. Quando algo nos acontece, que passa um tsunami nas nossas vidas, nós temos que perguntar, como Paulo de Tarso perguntou a Jesus nas portas de Damasco. Paulo de Tarso não ficou perguntando para Jesus, mas Senhor, e agora eu matei tanto cristão, o que é que eu vou fazer? Porque ele matou um bocado, viu? Matei, torturei. Ele não foi bonzinho, não, ele foi danadinho antes de se converter. E aí, não, ele não fez nada disso. Ele, mas Senhor, eu não sabia, me desculpe, porque eu... Não, ele não fez nada disso. Olha a pergunta dele. Senhor, que queres que eu faça? Então, diante dos obstáculos, da dificuldade, é isso que nós temos que perguntar. Não ficar, meu Deus, não, me livre disso. Senhor, o que queres que eu faça? Silencia, que a resposta lhe será dada. Porque a proposta é sempre de evolução. E o frio e o cobertor sempre estão no mesmo contexto. Não esqueça. Vamos nessa. Vamos correr agora, porque só falta misericórdia. Agora danou-se. Eu vou passar bem rápido. Haverá fatos que forçosamente devam dar-se e que os espíritos não possam conjurar, embora o queiram? Mas que tu viste e pressentiste quando no estado de espírito fizeste a tua escolha. Não creias, entretanto, que tudo o que sucede esteja escrito, como costumam dizer. Um acontecimento qualquer pode ser a consequência de um ato que praticaste por tua livre vontade. Resumindo o que eu disse. Pode o futuro ser revelado ao homem? Em princípio, o futuro lhe é oculto, e só em casos raros e excepcionais permite Deus que ele seja revelado. Com que fim o futuro se conserva oculto ao ser humano? Se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria do presente e não obraria com a liberdade com que o faz, porque o dominaria a ideia de que, se uma coisa tem que acontecer inútil, será ocupar-se com ela, ou então procuraria obstar a que acontecesse. Vamos à igualdade agora, nesses 10 minutos finais. A igualdade é bem menor do que a liberdade. Perante Deus, são iguais todos os homens? Sim. Todos tendem para o mesmo fim. Então, a gente já desconstrói aquela ideia de hierarquia patológica que a gente estava conversando antes. Desigualdade de aptidões. Por que não otorgou Deus as mesmas aptidões a todos os homens? Né? Aí eles vão responder que Deus criou igual, mas que cada um foi criado em momentos diferentes, viveram experiências diferentes e, portanto, tem diferentes aptidões. Mas a gente não pode esquecer a resposta da 803, da igualdade diante de Deus, mesmo com as diferentes aptidões e os diferentes momentos evolutivos. Essa eu adoro. Desigualdades sociais, essa eu amo. Inclusive, a frase que eu tenho no meu WhatsApp, não, no meu Facebook é: fora da justiça social não há salvação. É lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Não. Não. É obra do homem, não é obra de Deus. Se não é obra de Deus, não é natural que existam pessoas que vivam em condições abaixo da linha de pobreza. Somos nós que criamos isso, portanto, é nossa responsabilidade corrigir. Corrigir. Precisamos trabalhar por uma sociedade mais equânime. É nossa tarefa, de todos nós. Porque uma sociedade não existe por si só. A sociedade é o conjunto daqueles que a compõem. E se ela tem essa mazela, é porque nós ainda estamos nesse nível. Por que isso acontece? Né? Algum dia essas desigualdades desaparecerá? Os espíritos respondem: eternas somente as leis de Deus. Né? Mas eles dizem assim: dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus deixarão de considerar-se como de sangue mais ou menos puro. Só o espírito é mais ou menos puro. E isso não depende da posição social. A desigualdade das riquezas. A desigualdade das riquezas não se originará das faculdades em virtude da qual uns dispõem de mais meios de adquirir bens do que outros? Sim e não. Eu achei maravilhosa essa resposta. Sim e não. Então, ele diz assim: e ao roubo?
Como é que a gente vai dizer que a desigualdade das riquezas é em função das aptidões do espírito? Aí ele disse, sim, e quem rouba? E quem enriquece roubando? Quem enriquece por meios ilícitos? Então, nós não podemos atribuir a desigualdade das riquezas apenas às aptidões de cada um, como muitas pessoas pregam, né? Não, se você se esforçar bastante e tal, trabalhar muito, você vai ficar rico. Só que não. Será possível que todos se entendam? Os homens se entenderão quando praticarem a lei de justiça, caridade e amor. Essa também eu não podia deixar de trazer. Essas duas questões. São iguais perante Deus o homem e a mulher? Sim. Né? Ele botou ali, não otorgou a ambos, Deus, a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Ele responde com uma pergunta, inclusive, que pergunta besta é essa? Ele disse ali, né? Ele disse assim, que pergunta besta é essa, Kardec? De onde provém? Olha a pergunta capiciosa. Olha que pergunta que revela o machismo da época. Veja o trabalho que temos, meninas, ainda pela frente. De onde provém a inferioridade moral da mulher em certos países? Ele quis livrar a França, mas a França era a mesma coisa, viu? Do predomínio justo e cruel que sobre ela assumiu o homem é resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza entre homens moralmente pouco adiantados. Combater o machismo estrutural é contribuir para a evolução espiritual. A gente não pode esquecer disso. Isso não é um ato político, não é um ato apenas social, é um ato de contribuição para a evolução espiritual do planeta Terra, porque uma sociedade onde predomina o machismo estrutural, uma terra onde predomina o machismo estrutural, não vai virar planeta de regeneração. Porque a gente fica tudo aí esperando, né? Como? Quem se regenera são as pessoas, não é o planeta. Então, nós precisamos transformar essa sociedade em uma sociedade onde a força não se sobreponha à fraqueza física. A gente ainda vive o império da brutalidade física. Ainda revela isso, esse machismo estrutural tão adoecedor. Então, é isso. Sendo iguais perante as leis de Deus, devem os homens ser iguais também perante as leis humanas? O primeiro princípio da justiça é este: não façais aos outros o que não quererais que vos fizessem. Assim sendo, uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher? Dos direitos, sim. Das funções, não. Ou seja, os espíritos estão propondo equidade. Eles estão dizendo que nós temos estruturas diferentes e que essas diferenças precisam ser respeitadas. Porque a gente ouve muito, eu não sei vocês, meninas, mas eu já ouvi de homens virarem para mim e dizer, mas vocês não querem igualdade? Então carrega o botijão nas costas. Mas vocês não querem igualdade? Não é? E aí é que entra exatamente isso aí. Nós somos diferentes. Equidade é dar diferente, tratar diferentes os diferentes. Não dá para tratar igual os iguais. E nós temos uma função importantíssima que a sociedade inteira deveria contribuir e favorecer. A função social da maternidade. A maternidade é uma função social, de perpetuação da espécie, de manutenção da economia. Você sabe que a China está enfrentando hoje problemas por causa do controle de natalidade. Está faltando mão de obra, está faltando gente. O Canadá tem lugares muito frios que estão querendo importar a gente para ir para lá, mas tem que ficar pelo menos 2 anos, porque taxa de natalidade negativa. China fez um controle de natalidade rígido durante algumas décadas e hoje falta gente, principalmente meninas, mulheres, faltam mulheres. Falta mulheres. Inclusive, tem casos lá na China, que o guia estava conversando comigo, de sequestro, porque falta, eles vão buscar mulheres de outros países, está
faltando. E eles estão muito preocupados porque não tem crianças, e daqui a alguns anos a geração envelhece e não tem reposição. Não tem reposição para trabalhar, para o país funcionar. Como é que uma nação e um lugar vai funcionar se as mulheres disserem, não vou mais ter filho nenhum, ninguém vai parir mais aqui. Pronto, acabou, fechou essa bagaça. Olha a importância da função social da maternidade. Então, nós somos diferentes e essa função precisa ser respeitada. Ninguém pode dizer que a gente tem que ganhar menos porque nós temos filhos. Ninguém pode deixar de contratar uma mulher porque vai ter filho. A sociedade inteira deve ajudar e criar uma rede para que essa mulher possa ser profissional, possa ser mãe. E muitas vezes isso não acontece e as mulheres sofrem muito. Muito, porque é muito doloroso você ter filho e você ser cobrada e você ter que dar conta de menino, de fralda, de dormir de noite e ser cobrada no trabalho e aquela agonia toda. Para mim, a licença maternidade deveria ser de 1 ano, com garantia que a mulher retomasse o posto dela de trabalho quando voltasse. 1 ano. Porque o primeiro ano é doloroso. O primeiro ano é puxado. É puxado demais. Mas é isso, né? E, para finalizar, né, liberdade e igualdade existiria em sua plenitude se nós seguíssemos esse mandamento. Eu vou, vós não podeis ir, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Vós também vos deveis amar uns aos outros. É por isso que todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Um mundo de paz e solidariedade só poderá ser alcançado através do reconhecimento e da celebração de nossa diversidade. Thank you. Obrigada. Saraí.